gente, tudo bem? Hoje eu vou gravar os artigos 15, 16 e 17 da LRF. São artigos bem importantes que vocês têm que saber, têm que ter na cabeça. Como eu falei, eu não vou gravar uso de receita e de renúncia de receita, vocês leiam lá na lei. E isso, tá? Então vamos lá. Começar pelo 16. O artigo 16, ele fala sobre a geração de despesa. Então, sobre criação, expansão e aperfeiçoamento da ação governamental. Ou seja, quando eu crio, quando eu expando, quando eu aperfeiçoo a ação governamental, né, os meus serviços públicos, no caso, eu tenho um aumento de despesa. Só que a LRF, ela vem naquele intuito de deixar a casa em ordem, de pensar antes de fazer. Então, para que você tenha um aumento de despesa, para que você tenha isso daqui, você tem que cumprir dois requisitos, que são: a estimativa do impacto econômico-financeiro no exercício a que se refere o aumento de despesa, e para os dois seguintes, e a declaração do ordenador de despesa, OD aqui é ordenador de despesa, de que o aumento tem adequação com a LOA e compatibilidade com a LDO e com o PPA. Para que isso? Você faz essa estimativa do impacto para você ver se alguma outra coisa não será impactada de maneira muito grave, né? Porque você não pode criar uma despesa e tirar o dinheiro de outro lugar, por exemplo, e isso vai impactar de uma forma negativa. Então, você tem que ter essa estimativa do impacto, que vai vir acompanhada com metodologia de cálculo, de tudo, tá? Isso aqui é bem certinho. E essa declaração do ordenador é para você dizer assim, ó, eu tô fazendo essa despesa, mas ela está em conformidade com as leis orçamentárias, não tá indo contra, tá? Então vamos lá, o que significa adequação? Adequação significa que eu tenho uma dotação específica e suficiente para aquela nova despesa. Por quê? Porque às vezes a pessoa, o ente, né, cria uma despesa com um valor X, só que na verdade ele vai ter que utilizar 3 vezes mais do que aquilo. Então não é uma dotação específica e suficiente, não é uma dotação que está adequada com a lei orçamentária. Aí já tem que descartar, não tem como fazer. A compatibilidade, por sua vez, é a conformidade com diretrizes, objetivos, metas e prioridades da LDO e do PPA. Então, no PPA você tem diretrizes, objetivos e metas, e na LDO você tem metas e prioridades. Então, metas aqui físicas e metas fiscais. Metas e metas, as metas estão aqui. Diretrizes e objetivos e prioridades está aqui. Então, você só não repete o metas, tá? Diretrizes, objetivos, metas e prioridades, demonstram essa compatibilidade com a despesa. Aí tá, o que você não tem dentro desse artigo aqui? Não entram aqui as despesas irrelevantes, ou seja, uma despesa assim com um valor muito pequeno, um valor que não vai alterar ali, não tem muito impacto financeiro, né, orçamentário. Você não precisa fazer essa estimativa nem ter essa declaração de conformidade e adequação, de compatibilidade e adequação, desculpa, porque é uma despesa irrelevante, é uma despesa muito pequena, que comparado com todo o orçamentário não vai ter não vai afetar ali, não vai interferir. Tá, aí o que vocês têm que... Isso aqui é bem importante, tá? Esses requisitos aqui, de estimativa do impacto e de declaração de adequação e compatibilidade, são condições prévias para quê? Para eu fazer empenho e licitação de serviços e obras. Então, serviço e obra é criação, expansão e aperfeiçoamento da ação governamental. Eu estou gerando despesa com serviço e com obra. Então, eu preciso demonstrar isso daqui. E para eu desapropriar imóveis urbanos, quando? Quando com prévia e justa indenização em dinheiro. Isso aqui está na Constituição Federal, né? Então, assim, quando eu vou desapropriar o imóvel, você tem toda aquela situação tem a desapropriação amigável, né, e também tem a desapropriação judicial. Nesses casos, assim, você daí tem a perícia, tudo, e aí vem a quantia que eu tenho que pagar.
sempre em dinheiro, né, gente? Porque essa desapropriação aqui como que eu vou dizer? Não seria aquela situação que está na Constituição que se você, quando você utiliza um imóvel privado, se tiver dano, você indeniza depois. Não é isso. Essa desapropriação você tem que indenizar antes. E justa e prévia indenização em dinheiro. Então, dinheiro é gasto, é despesa, e normalmente são quantias bem elevadas. Então, para desapropriar, eu tenho que ter isso aqui, tá? Que tá compatível, que tá adequado. Talvez eu vou ter que esperar, então, o ano seguinte para desapropriar, porque esse ano não vai dar, eu não tenho dinheiro, tá? Então, tem que fazer toda essa racionalização. Empenho e licitação, então, de serviços e obras e desapropriação de imóveis urbanos. Esses dois aqui necessitam disso aqui. Agora, o artigo 17. O artigo 17, ele fala especificamente sobre a despesa obrigatória de caráter continuado. O que é essa despesa? Ela é uma despesa corrente que é superior a 2 exercícios. Então, é uma obrigação que o Estado tem de manter essa despesa por acima de 2 exercícios. Passou de 2 exercícios, ela é uma despesa de caráter continuado. E ela é uma despesa corrente, não é uma despesa de capital. Então, se eu for criar ou aumentar essa despesa de caráter continuado, eu tenho que ter 3 coisas. Eu tenho que ter a estimativa do impacto igual aqui, com metodologia de cálculo. Então, bota aqui metodologia de cálculo. Tanto para esse aqui quanto para esse, tá? Os dois são iguais. Metodologia de cálculo. Eu tenho que demonstrar a origem do recurso. Por quê? Se eu vou criar ou aumentar uma despesa que se prolonga no tempo, eu tenho que mostrar como que eu vou pagar isso. Da onde que eu vou tirar dinheiro. Então, origem do recurso. E para efeitos deste artigo, deste requisito aqui, você vai ter que comprovar que não vai afetar as metas de resultado fiscal. Então, percebe como essas metas são importantes? Porque tudo que a LRF fala é em metas. Então, comprovar que não vai afetar as metas de resultado fiscal e que os efeitos financeiros compensados, que os efeitos financeiros desse aumento de despesa ou dessa questão de despesa serão compensados por aumento permanente de receita ou por diminuição permanente de despesa. Por quê? Porque a partir do momento que eu estou fazendo ali uma despesa acima de 2 exercícios, acima de 2 anos, eu ou vou ter que aumentar o meu ingresso de dinheiro ou vou ter que diminuir alguma despesa minha, para eu conseguir manter aquela despesa ali que se prolonga no tempo. E detalhe, essas medidas aqui de comprovar que não vai afetar as metas e demonstrar os efeitos financeiros, como que eles serão compensados para que isso aconteça, elas têm que ser implementadas antes da execução da despesa. Ou seja, eu tenho que deixar tudo arrumado antes de eu realmente executar, de eu realmente criar ou aumentar essa despesa de caráter continuado. Então, o objetivo da LRF, deixar tudo certo antes, pensar antes de gastar, pensar antes de fazer, planejar. É toda aquela questão de planejamento mesmo, estratégico, tático, operacional, dentro de um orçamento público. Tá, daí você não vai necessitar desses requisitos 1 e 2, ou seja, eu não preciso demonstrar a estimativa do impacto econômico-financeiro e nem demonstrar a origem dos recursos quando se refere a serviço da dívida e ao reajuste de remuneração de pessoal. Isso aqui é importante também, porque isso aqui é uma exceção. Assim como a despesa irrelevante está aqui, que é uma exceção a este artigo, esses daqui são exceções a este artigo. Então, isso aqui tem que ficar, assim, com destaque nas anotações de vocês, tá? Porque, assim, às vezes eles trocam isso aqui. Coloca a despesa irrelevante aqui e serviço da dívida aqui. E aí, na hora ali, você fica, né? Pô, mas assim, deixa eu pensar como é que poderia conectar isso na cabeça. Tem que pensar assim, ó, serviço da dívida e pessoal são sempre despesas de caráter continuado. Porque a dívida, ela continua, ela se prolonga no tempo, a gente nunca paga, né, a dívida. Então, a dívida, ela vai. E pessoal também. Pessoal, você tá pagando todo mês, não tem o que fazer. É uma despesa de caráter continuado. Então,
como essas duas são despesas de caráter continuado, elas entram aqui nessa seção do artigo 17. Então, você não precisa demonstrar origem nem estimativa. Já são despesas de caráter continuado permanente e, enfim, elas estão ressalvadas desse artigo. Aí, para finalizar este 17, você tem lá que a prorrogação da despesa criada para prazo determinado, ela é considerada aumento de despesa. Então, eu tinha uma despesa que eu criei ela para um ano, digamos. Só que daí eu vou ter que prorrogar ela de novo. Mais um. Aí ela acaba virando uma despesa de caráter continuado, como se fosse. Porque eu tinha uma estimativa específica para aquele prazo determinado. Agora eu vou prorrogar, então eu não tenho mais, né, essa primeira estimativa. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que demonstrar isso aqui, tá? Então a prorrogação dessa despesa, ela é considerada um aumento de despesa e por esse motivo, por ser considerado um aumento, necessito demonstrar isso aqui. O artigo 15, que é o antes, né, ele só fala assim, que a despesa que não atende o artigo 16 e o artigo 17, esses requisitos todos aqui, é uma despesa considerada não autorizada, irregular e lesiva ao patrimônio público. Então, necessariamente, eu preciso atender estes requisitos todos, tá? Ressalvados aqui despesas irrelevantes e ressalvados serviços da dívida e reajuste de remuneração de pessoal. Esses dois artigos são bem importantes para qualquer concurso, tá? Geração de despesa, né? Normalmente é o que mais vem em prova. Próximo vídeo eu vou gravar despesa de pessoal e vou manter aí nesse ritmo, tá? Eu tô gravando os artigos que eu acho que mais caem nas provas para vocês aí também do MPU. E isso, tá? Qualquer dúvida vocês me mandem e estou à disposição. Um beijo, até o próximo vídeo.